Vamos de capítulo 331 de Blue Lock e eu tenho que pontuar uma parada que foi notificada no capítulo. Este capítulo não foi finalizado a tempo, então a gente tem algumas páginas rascunhadas, então a gente pode ter, eu posso colocar aqui algumas imagens ainda em rascunho para você, porque o capítulo não foi finalizado. No volume que esse capítulo estiver presente, ele vai ser finalizado. Belezinha? Então, dito isso, vamos começar aqui o capítulo 331, que abre ali com a torcida eufórica. A torcida francesa, obviamente eufórica, com o gol que a França acabou fazendo logo no seu primeiro ataque. Temos Locke, Hugo, Charles, eles comemorando. E eu fiquei muito triste que essa página dupla do time francês comemorando não foi finalizada. Está entre as páginas rascunhadas, mas certamente quando adquirirmos os volumes esses que vocês podem comprar aí embaixo na descrição, nós teremos essa página finalizada. França 1, Japão 0. Um gol que pode sim abalar as estruturas do Japão, mas nós temos Mikadireu e Izag dando papo. Mas antes de chegarmos lá, nós temos Oliver Aiko, Nico, Karazu, todos ali entrando em consenso do que aconteceu, e o Aiko até mesmo fala que eles caíram na armadilha da França. A França é essa que é insana. Além disso, o Nico fala que esse padrão não estava ali nos dados que eles estudaram antes desse jogo contra a França. Agora entra uma frase do Karazu que pode sim ter gerado algum tipo de ambiguidade nos spoilers. Eu citei essa frase e ainda falei: tomem cuidado porque não é a tradução oficial. E o que eu falei nos spoilers? Nessa parte do capítulo é dito nos spoilers, pelo menos na tradução que passaram aqui pra gente, os leakers passaram, que o Locke era o top 1 da nova geração. E não é isso que é dito no capítulo. O que é dito no capítulo é, o Karazu ele começa a explicar um pouco as qualidades da França, falam que a precisão de passe, chute e tudo mais é insano, e dá pra explicar isso de forma lógica. Mas a ideia é que esse gol não aconteceria sem as habilidades excepcionais da França. O time que é tão absurdo que é o top 1 da nova geração e favorito a vencer a Copa do Mundo. O que é dito como top 1 é a França e não necessariamente o Locke sendo top 1 da nova geração. Aí vocês podem discutir. Ai, mas o Locke é top 1 da nova geração. Tá, problema é seu. Se você acha, beleza, tá ótimo, tá tudo certo. Mas isso não é um fato, tá? Coisa que nos spoilers, na tradução dos spoilers, podem ter meio que se equivocado em alguma coisa, ter entendido errado, mas na tradução oficial que tem no site da Kodansha, não indica, não fala que o Locke é o top 1 da nova geração. E sim, o time francês é o top 1 da nova geração. Tanto que na narrativa do capítulo nós temos Locke, Hugo, Charles, todos ganhando destaque. E o time francês é tão bom que só tem 3 jogadores, tá? Porque fora isso é tudo bagre, tá? É tudo random que com certeza não entra pra colocar a França como esse top 1. Certamente é um coletivo forte, comandado por esses 3, mas é só esses 3 que prestam, aparentemente. Agora nós temos o Mikadireu falando pra galera se concentrar, porque a França, ela usou talvez de uma estratégia pra surpreender os japoneses, pra de fato meio que deixar eles em choque, abalados ali dentro de campo, porque tomar o gol no primeiro minuto de jogo realmente pode desestabilizar ali a galera. E isso é importante, tá? Isso é bem legal porque mostra um pouco da maturidade dos jogadores japoneses. Não só do Mikadireu, mas do Oliver Aiko, que tá parabenizando o Reu, o Gagamaru, e o Izag também responde a essa ideia do Reu. E o Izag ele fala, pô, nós treinamos pra jogar estando um ponto atrás. Vocês podem pensar, pô, o Japão já veio preparado pra perder? Isso é comum, tá, rapaziada? Treinar com um placar adverso ou com um jogador a menos é comum em treinos de futebol, tá? Porque o time precisa se preparar para essas situações. Você treinar com um jogador a mais, com um jogador a menos, com um placar adverso, porque você precisa entender o que você precisa fazer quando tem um jogador a mais, quem vai sair mais, quem vai ficar, quem pode atacar com um jogador a mais ou com um jogador a menos, quem que vai ter que ficar para recompor a defesa ou, enfim, quem vai ter que sair do ataque, quem com um jogador a mais vai ter que jogar um pouquinho mais avançado para esticar uma corda ali além, um pouquinho além, ou de fato quem vai ter que ficar um pouquinho mais atento com a estratégia nova que o time vai abordar. Tudo isso é comum no futebol, tá? Não tem a ver com o Japão, no caso, já entrar com essa mentalidade de estar sendo derrotado.
ok? Agora, botando a bola no chão, o Japão, ele começa o contra-ataque, ele começa a tentar meio que se impor dentro ali do jogo contra a França, e até que ele consegue se impor, porque nós temos inicialmente o Itoshi Rin, ele tabelando com o Izagi, e o Charles chega para marcar o Itoshi Rin. Só que o Charles, ele já chega falando sobre essa ideia, porque eles estudaram o Japão, tá? A França não é burra, ela não vai deixar de estudar o Japão porque eles são os melhores, não. Eles são os melhores porque eles levam a sério cada adversário que eles enfrentam. E isso faz com que o Charles, ele entenda um pouco da dinâmica, tanto do Itoshi quanto do Izagi, que é tentar criar, através dos dois, uma possibilidade de finalização. Quando o Rin seria pressionado pelo Bates, e o Bates, junto do Charles, faria um 2v1 contra o Rin acaba tocando a bola pro Shigiri, e isso surpreende, porque a ideia é que o Rin tocasse pro Izagi e não pro Shigiri. E o Shigiri, ele aposta a corrida com o Chape, ele se livra do Chape e temos o Shigiri cruzando, e com esse cruzamento nós temos Mikadireu. Mikadireu, que é pressionado por 3 jogadores, e o principal ali que dá a primeira investida no Reu é o Hermes. E o Hermes, ele é surpreendido porque a galera achava que o Reu, ele iria pegar essa bola para dominar essa bola e até talvez meio que tentar um chute. Só que não, o Reu, ele faz a mesma coisa que o Kunigami fez quando tocou a bola pro Izagi fazer um dos seus gols lá contra o PSG. A cópia do Reu neste momento é a cópia do Kunigami, e o Kunigami, pelo menos essa estratégia, esse impacto, essa jogada do Kunigami é muito eficaz, e o Hermes acaba sendo surpreendido. E quando o Hermes é surpreendido, o Izagi está se preparando para ficar livre para chutar. Mas certamente o Izagi, ele não está livre. O Hugo chega para neutralizar as chances de chute do Izagi 8. E agora temos um pouco o Hugo falando de como neutralizar esse lance do voleio das armas duplas. Por quê? O Hugo, ele fala que essa arma do Izagi só vai funcionar quando o Izagi tem a possibilidade de fintar o marcador, porque vai criar uma dúvida, vai criar uma imprevisibilidade de onde o Izagi vai chutar essa bola, de como que o Izagi vai jogar, fazer essa jogada. Só que o Hugo, ele fala que se for bloqueado o caminho de chute, o ângulo de chute, o Izagi, ele não vai conseguir chutar. A ideia também é talvez tirar o ponto de equilíbrio do Izagi neste momento, porque aí a arma talvez não vai ser eficaz ou não vai funcionar, mas principalmente você bloquear o ângulo de chute vai fazer com que o Izagi não funcione em campo. E o Hugo, ele fala que o Izagi pode ser sim destruído pela lógica. E o próprio gol que o Izagi fez contra a Nigéria, o Hugo, ele cita essa estratégia que ele usou lá contra os africanos, que é essa parada de fazer o chute virado de costas para os adversários, e o Hugo fala que até esse tipo de chute é facilmente bloqueado quando você tem o caminho, o ângulo de chute travado, quando você não dá essa possibilidade do adversário girar ou o adversário criar esse ângulo de chute. Não é limitar o ângulo, é de fato neutralizar, porque se você limitar fazendo com que o Izagi chute só naquela direção, ainda há a possibilidade do Izagi fazer esse chute. O Hugo, ele não limita, o Hugo, ele neutraliza todos os ângulos de chute, com marcação, com uma postura que provavelmente, por ser mais experiente, ele tem essa capacidade. Ontem na live, a gente falando um pouco sobre o Hugo, falando um pouco sobre o Karazu, e até mesmo, eu não lembro quem, perdoa, mas uma pessoa falou sobre o olhar do Hugo, né, que pode ser uma visão onde ele vai filtrar de fato as coisas dentro de campo e vai de fato neutralizar um adversário específico. Então, resumindo, que o Hugo seria um Karazu melhorado. O Karazu, ele bate no adversário como? Nos pontos fracos do adversário. E é exatamente isso que o Hugo tá fazendo. É pegando o Izagi e neutralizando o Izagi, atacando os pontos fracos do Izagi. O que neutraliza o chute direto do Izagi? É bloquear os ângulos de chute. Então, beleza, é aí que o Hugo vai cutucar o Izagi até o final da partida, para de fato o Izagi sentir onde dói, e doer muito, porque é o ponto fraco do Izagi. Eu vou até fazer um vídeo essa semana sobre isso, porque isso deu brecha para outros personagens acabarem brilhando nessa partida, principalmente 2, Hiyori e Karazu, que vão ser o foco do vídeo que eu vou fazer até o final da semana para vocês. Então se inscreve no canal, rapaziada. Agora, para auxiliar o Izagi, nós temos o Rin e o Karazu chegando. Só que quando o Rin e o Karazu começam a se aproximar, nós temos os jogadores da França também
também se aproximando. Nós temos, se eu não me engano, o Bats impedindo o cara azul e nós temos o Kukuredia impedindo o Itoshi Rin de se aproximar do Izagi para receber a bola. O Izagi então ele fica sem alternativa e graças a isso nós temos o Hugo falando que o Blue Lock vai morrer na praia. O Izagi ele acaba usando as mãos para afastar o Hugo, para se afastar, para criar ali uma distância, e o Izagi fala que chegou até aqui destruindo pessoas arrogantes e esquisitas igual ao Hugo. E o Izagi até meio que tenta ali se aproximar do Hugo ou superar o Hugo, usando aquela lógica tipo assim, pô, eu vou te destruir e vou ser o número 1, eu vou arriscar tudo e vou ser o número 1. E o Hugo ele fala que, pô, muito interessante, cara, mas a sua adaptação tá mais pra ser o número 2. E o Hugo acaba roubando a bola e ele pergunta pro Izagi se o Izagi acredita no destino. Aqui é muito interessante porque tem esse comentário do Suatseco, eu não sei se é assim que pronuncia seu nome, você até participou da live ontem e a gente trocou uma ideia bem legal, que eu meio que entendo o comentário dele, eu dou até razão pra ele em alguns pontos, mas eu discordo de algumas situações, como por exemplo, ele fala sobre a adaptação, que é incrível como o Izagi de fato perdeu a bola, sendo que 200 capítulos pra trás aconteceu a mesma coisa. Durante esse capítulo, nós temos o Hugo, ele se planejando para tudo que o Izagi meio que criou ali durante essa trajetória. O chute direto, o voleio duplo, o chute que ele fez contra a Nigéria. A adaptação do Hugo é uma adaptação muito superior à adaptação da Nigéria. A leitura de jogo do Hugo é uma leitura muito superior à da Nigéria. Outra coisa que vale pontuar, logo quando o Nagi foi eliminado, vale pontuar que o Ego ele fala que o talento pode florescer ou murchar de acordo com o ambiente, da pressão, dos adversários, até mesmo dos aliados que tem ali em volta. O Izagi, ele está enfrentando alguém muito melhor que ele, que é o favorito, é a geração dourada da França, o time top 1 dessa nova geração e favorito para ganhar a Copa. O Hugo é melhor que o Izagi? É melhor que o Izagi. Ponto, rapaziada. O Suatseco ele levantou outro argumento ontem na live sobre essa parada que parece que o Izagi sempre precisa ser nerfado para os outros melhorarem, ou meio que para dar destaque para outro personagem o Izagi precisa ser nerfado. Não é que o Izagi tá sendo nerfado, não é que o Rin tá jogando mal essa partida, não é que a defesa do Japão bateu cabeça nessa partida. A defesa do Japão pode bater cabeça em todas as partidas, mas foi nessa partida que o adversário conseguiu aproveitar. Por quê? Porque o adversário é muito bom, o adversário é superior ao Japão. É isso que a gente tem que entender. Outra coisa, o ambiente, a pressão, o Izagi, ele é o pilar do Blue Lock, e isso tá fazendo com que o Izagi trema na base. Nós vimos isso acontecendo há uns capítulos pra trás, o Izagi lá no banheiro se borrando nas calças. Pelo menos ele tá no lugar certo, né? Tudo isso pode interferir na adaptação, na leitura de jogo do Izagi, fazendo com que ele talvez sofra de algumas coisas que ele já sofreu e se adaptou nesse jogo, onde ele sofre e não consegue se adaptar. Porque o Hugo é melhor, porque o Izagi tá mais pressionado, porque o Izagi tá num ambiente mais hostil e tudo mais. E até mesmo aquela questão, o Hugo, ele não é um personagem qualquer, ele é melhor que o Izagi e ponto. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração antes de falar que talvez o Kaneshiro tenha inconsistências narrativas. O Kaneshiro tem inconsistências narrativas. Por exemplo, a Metavision. O Izagi tá ou não com a Metavision ativa? Porque num jogo na Liga Não Egoísta, o Izagi ativa a Metavision desde o começo. Agora não tem mais a Metavision, ninguém mais consegue ver nada, ninguém mais consegue prever nada. O Izagi de fato achou que estaria sozinho nesse momento? Sendo que a França está toda na defesa agora, já que é um recomeço de jogo onde o Japão toca a bola, a França estaria toda ali atrás. Certamente tem algumas coisas, e algumas coisas que a gente precisa levar em consideração sim, que o Kaneshiro talvez fale, principalmente esse lance da Metavision. O Hugo também não ativou nada, mas certamente o Hugo tá com Metavision, entende? É esse o lance, mas não precisa... Os jogadores como o Hugo não precisam ativar a Metavision pra gente ter certeza que eles têm a Metavision. Izagi também não, mas é meio que tipo, pô... Ativa aí a Metavision, a gente fica nessa dúvida. Nesse caso, nesse lance específico, eu vou discordar de você e certamente, ontem na live o Suatseco foi super tranquilo, super respeitoso, a gente trocou uma ideia bem legal, não só eu e ele, mas outras pessoas estavam na live também, discordando e até mesmo concordando em alguns pontos comigo e eu com eles, né? Mas o comentário tá aí aberto pra vocês discorrerem sobre o tema. Beleza? Mas o capítulo se encerra por aqui com o Izagi perdendo a bola do Hugo, tá? E o Hugo provavelmente vai puxar o contra-ataque francês. Agora a gente tem que pontuar. A França vai fazer o gol? Porque eu acredito que
há necessidade dessa adaptação. Adaptação de quem? Dos jogadores de defesa. Porque os jogadores de defesa mesmo do Blue Lock entenderam que fizeram merda. Entenderam que a França não dá pra prever nada. A gente tem que ficar atento nas coisas. Então eu acredito que teremos ali uma adaptação da defesa adversária. Da defesa japonesa, no caso, para contra o adversário. Agora, se a França fizer 2 gols, irmão, aqui é difícil, cara. É complicado. Mas é isso, rapaziada. Segue o canal, comenta o que você achou. Tamo junto, é nóis. Fui!